aí, galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. O episódio 7 de The Last of Us saiu essa semana, tô um pouquinho atrasada por conta de alguns vídeos aí que eu não consegui fazer, mas, né, como prometido, está aqui a review do episódio 7, então vamos começar. Então, relembrando o que aconteceu por último no episódio 6, a gente viu o Joel sendo ferido, né, pelos aqueles saqueadores, e a Ellie tendo que levar ele pra tentar ajudar a curar ele, né, a melhorar aquele ferimento gigante ali que ele ficou. E aí a gente vê ela numa casa, provavelmente eles invadiram uma casa que já estava vazia, né, e aí a gente vê ela tentando, né, ajudar o Joel, fazendo ele pressionar o ferimento e fazer alguma coisa por ele. E aí que começa um episódio flashback. Eu particularmente gosto bastante de episódios flashback, ainda mais esse que eu já conheci um pouco por conta do jogo. Mas a gente vai ver então um episódio flashback contando sobre a Ellie. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da Ellie nesse episódio. E tudo começa com ela em um treinamento da Fedra, né? Como ela já tinha avisado pra gente lá no primeiro episódio, como a gente, né, ouviu a história dela. Ela faz parte ali das crianças que foram recrutadas lá pela Fedra, né? Então ela tava passando por um treinamento e a gente já de cara vê ela brigando com uma menina que não bateu muito bem com ela ali. E aí ela é levada pra sala, né, do diretor, né? Do responsável provavelmente por ela ali na Fedra. E aí eles começam a conversar e ele fala que ela realmente precisa tomar jeito, né? Ela não pode ficar fazendo isso se ela realmente quiser continuar com ele, senão ela, né, não vai dar, não, a vida dela não vai dar certo. E aí um easter egg ali bem discretinho, mas que eu, né, já tava ali de olho, até perguntei pro meu marido se eu vi certo, ele falou que sim, que é a hora que ele coloca, né, uma chave ali em cima da mesa e aparece um chaveirinho de uma pata vermelha, que é a pata do Naughty Dog. Pra quem não sabe, a Naughty Dog é a empresa que é a dona de The Last of Us, né? Eles foram os criadores da série de The Last of Us, de videogames, eles têm vários outros jogos também. E aí, né, eles acharam um jeito aí de colocar Naughty Dog bem discretamente ali nesse episódio. Então a gente vê a patinha vermelha, que é o símbolo da empresa. E aí depois da conversa aí com esse cara, a Ellie vai pro quarto dela e aí a gente começa a ver mais elementos que mostram um pouquinho da Ellie que a gente conheceu nos outros episódios, né? Entre eles aquele livro de piadas, que ela também depois encontra um livro igual com o Joel, né, em um outro episódio mais pra frente, mais pra trás, quer dizer. E aí a gente tem esse livro lá na mesinha dela. Tem os quadrinhos que eu mencionei também já há um tempo atrás sobre o Savage Starlight, que é os quadrinhos que ela gostava de ler, né, que ela colecionava e que ela tá encontrando também ao longo dessa caminhada aí com o Joel. E também tem aqueles pôsteres na parede, né, que é todo forrado o quarto dela, dá pra ver principalmente um que é a lua, né, são as várias fases da lua, e dá pra ver também essa paixão que ela já mencionou no episódio passado sobre ela querer ser astronauta. E de repente surge uma menina que não conhecíamos ainda, que eu já conhecia por causa do jogo, que se chama Riley. E depois, né, durante as conversas, a gente descobre que ela era uma menina que também foi recrutada junto com a Ellie, que ela acabou meio que desertando ali, foi embora e acabou se juntando aos vagalumes, né, que então naquela época já tinha essa treta entre a Fedra e os vagalumes, que eram esse pessoal aí revolucionário. E aí a gente vê a Riley, né, querendo levar a Ellie pra um passeio. Ela não dá muitas informações, mas como elas já eram amigas, né, e também mais pra frente no episódio a gente vê que elas são melhores amigas, então a Riley chama a Ellie pra uma última aventura com ela. Já vou mencionar aqui que essa parte da história da Ellie, do flashback, ela não existe no jogo original. Ela é uma DLC, que é o quê? Um conteúdo extra, né? Um conteúdo baixável que você consegue jogar sem necessariamente ser junto com o jogo. Nesse DLC do primeiro game que tem, ele conta, na verdade, a Ellie levando o Joel pra um shopping. Ele já ferido, né? Foi justamente nesse meio tempo aí que surgiria essa DLC se ela fosse no jogo contínuo, né? Seria essa a linha do tempo. Então ela leva o Joel pra esse shopping, deixa ele lá num cantinho enquanto ela vai procurar remédio, porque o objetivo dela é arrumar alguma coisa pra ajudar o Joel, né? Remédio ou justamente a linha pra costurar ele, enfim. E aí ela tem que lidar com algumas ameaças nesse shopping aí e vai vindo memórias dela desse flashback. Então aí que começa a aparecer o flashback. Por conta dela estar dentro de um shopping, ela vai lembrando do relacionamento que ela teve com a Riley nesse dia no shopping. E essa DLC, eles fizeram muito igual, vou até mencionar algumas partes específicas, mas tá muito igualzinho, tanto, né, a parte jogável quanto a série estão muito idênticas, então eles fizeram uma fusão muito legal aí que, pra quem jogou essa DLC, vai se lembrar bastante de vários momentos. E aí uma coisa antes da gente ir pra parte delas indo pro shopping, que eu acho legal mencionar aqui, é a fita que a Ellie tava ouvindo, né, no Discman dela, é da banda a-ha, que a música mais famosa, imagino eu, deles é aquela Take On Me, que inclusive toca nesse episódio,
Mas ela é importante também para os fãs do jogo, porque no segundo jogo a gente tem um momento da Ellie, não é um spoiler exatamente isso, mas tem um momento da Ellie cantando essa música com o violão, numa cena bem interessante, assim. Então essa música também já vem do jogo, ela não foi escolhida aleatoriamente. Então eu achei bem legal eles botarem esse easter eggzinho aí pra quem já jogou e também pro pessoal que curte a banda, né? Porque essa música é muito boa mesmo. E aí, né, a gente vai vendo essa conversa da Ellie e da Riley, que aos pouquinhos, né, vão mostrando informações entre elas, que elas eram amigas, que a Riley realmente desertou, que ela foi pros vagalumes. E aí essas conversinhas dela saindo do quarto até chegar no shopping vai trazendo um pouquinho mais de informações sobre as duas personagens. E aí chegamos finalmente no shopping, e é aquela cena super legal de, tipo, as luzes acendendo e a Ellie ficando pasma, assim, com o que ela tá vendo, porque é uma coisa totalmente fora do dia a dia, do cotidiano dela. E pra gente, né, um shopping não é nada demais, mas pra Ellie realmente parecia um parque de diversões, né? E aí que começam os maravilhosos easter eggs pra quem jogou a DLC e que fica super feliz assistindo esse episódio. A gente tem a cena da escada rolante, né, que também tem no jogo, dela subindo, falando, gente, o que é isso? O que é essa coisa que tá acontecendo? Que também é uma coisa super normal pra quem vivia antes dessa pandemia aí dos Cordyceps, e agora não é tão comum, e ela liga a escada rolante pra Ellie ver como é que funciona. Tem aquela cena super fofinha delas no carrossel, né, que tá todo iluminado, a Ellie também, né, montadinha ali no cavalo, elas conversando. Em seguida temos a cena delas fazendo caretas e caras engraçadas ali na máquina de fotos. No jogo é bem legal porque você escolhe os tipos de careta que elas fazem, né? Então na série eles já definiram quais que eram, mas ficou bem fofinho também essa cena das duas. E também já dá pra ver que começa a rolar um clima entre elas ali na hora que a menina tá abraçando ela, enfim. E outra cena também, que é super easter egg, é a cena do fliperama, só que eles mudaram um pouquinho, né? Na série, né, eles realmente conseguem jogar no fliperama, o jogo tá funcionando. No game é um pouco diferente, porque os fliperamas estão todos, acho que, né, entraram em curto-circuito, não tem nenhum funcionando. E aí o que a Riley faz? Ela começa a narrar um jogo pra Ellie, então é super bonitinha a cena do jogo também, porque a Ellie fecha os olhos, né, eles têm um joguinho de luz ali no game ali, e aí aparece como se ela estivesse imaginando a luta dos dois personagens e a Riley vai narrando pra ela. Então, tipo, ó, imagina que você faz isso, aí você bate, você pega, tal. Então também é fofinha essa cena, mas, né, entendo eles super terem colocado aí, porque é bem mais fácil simplesmente ter o jogo ali funcionando. E aí a Riley, né, leva ela pra talvez o último presente, ela dá aquele livrinho volume 2 das piadinhas, né, mais momentos de descontração delas fazendo piadas, até que a Ellie vê, né, que ela tá com algumas munições e ela saca, né, que a Riley, na verdade, ela tá ali meio que guardando algumas munições, ela tá pedindo dos vagalumes, enfim. E aí, numa conversa, né, que não um pouco acalorada entre as duas, que elas começam a discutir, a Riley conta que ela tá indo embora, ela tá indo pra outro QG, né, pra ficar junto com os vagalumes em outro local, se eu não me engano é Atlanta. E aí a Ellie fica chateada, né? Só que ela não consegue expor isso, ela não consegue expor que ela queria que ela ficasse. Então quando ela fala, tipo, eu vim me despedir, ela, então tá, tchau, e vai embora, sabe? Só que ela não aguenta, então ela volta atrás, né? Ela fica com peso na consciência de abandonar o Riley, e aí ela retorna. E aí encontra ela, na verdade ela ouve alguns gritos, né? E esses gritos, na verdade, fazem parte de uma loja de fantasias, meio de Halloween, assim. E aí a Riley fala que a última surpresa justamente era aquela loja de fantasias. No jogo ela aparece no começo, mas, né, a ordem dos fatores não altera o produto, então é isso aí, a gente tem mais um easter egg aí da loja de fantasias. E aí uma coisinha que eu achei bem sutil e também voltando naquilo de eu sempre ter alguma palavra especial, alguma motivação especial no episódio, eu achei que esse episódio tratou bastante sobre vocação, sobre objetivo, porque numa conversa entre as duas, né, a Riley começa a falar por que ela se juntou aos vagalumes, né? Ela tenta mostrar pra Ellie que, tipo, tem algo pra se lutar, sabe? Ela precisa disso. Então, eu acho que é interessante essa conversa, porque aos poucos a gente depois vê isso refletido na Ellie depois, que ela descobre que ela é a cura, então ela tem algo pra que lutar. Mesma coisa com o Joe, o Joe tá, tipo, super machucado ali e ela tem algo para que lutar. Eu acho que esse episódio ele é um pouquinho sobre objetivos, né, sobre vocação e também sobre, claro, a origem, né, então acho que a origem da Ellie, que a gente já vou falar em seguida, foi muito importante ter isso nesse episódio. Então as duas, né, elas acham que estão sozinhas, elas estão brincando ali com as máscaras, inclusive iguaizinhas ao jogo também, tanto a máscara de palhaço quanto a de lobo. Eu gostei bastante de detalhes que não precisavam ter, mas eles colocaram porque... Muito obrigada, Neil Druckmann, que você tá realmente puxando o jogo pros fãs do jogo gostarem da série também, né? Assim, pelo menos nesses detalhezinhos aí também.
Mas aí elas começam então a se divertir, sobem na mesa, começam a dançar, cenas exatamente iguais às do jogo, até que aparece um infectado atrás delas. Então elas são atacadas por um infectado. No jogo, se eu não me engano, é mais de um que aparece, elas, né, tentam matar eles, e aí no final elas acabam tendo que fugir, elas vão parar num outro lugar lá, que é o lugar onde elas acabam sendo mordidas. Mas, assim, novamente, a ordem dos fatores não altera o produto, e o fator, no caso, foi que elas foram mordidas. Então, a Ellie fica desesperada, ela começa a quebrar tudo, ela fica, né, totalmente desnorteada que ela foi mordida, e a Riley também mostra a mão dela, né, que ela foi mordida. E aí tem aquela emblemática conversa entre as duas, que também tem no jogo exatamente igual, que é a Riley dando as opções, o que a gente pode fazer. Então, ou a gente acaba com isso logo, o que pra ela não era uma opção, ou a gente enlouquece juntas. Então acaba sendo meio até poético, né, como ela menciona. E aí as duas enlouquecerem juntas. Outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui é sobre o beijo, né, claro, da Ellie e da Riley. Então, assim, já... Não sei se pra quem não conhecia o jogo já supunha que a Ellie, né, gostava de meninas, mas nesse episódio fica bem evidente, né, porque tem aquelas ceninhas fofinhas entre as duas até o momento que a Ellie, né, fala pra ela, tipo, não quero que você vá embora, eu quero que você fique, e aí elas se beijam, e aí, né, como toda destruição de sonhos, Neil Druckmann, né, claro, não ia fazer algo dar certo, então aconteceu o que aconteceu e as duas foram mordidas. E aí, naquele final, né, que eu inclusive fui até procurar no jogo, que eu não lembrava direito dessa cena final, mas eu fui procurar se tinha alguma coisa a mais, mas realmente era isso, acaba com as duas meio que decidindo enlouquecerem juntas, né? Então a gente não sabe, nem no jogo nem na série, o que aconteceu depois, né? Quem que achou a Ellie, como é que a Riley se transformou e o que aconteceu com a Ellie. Mas botando aqui a mente um pouquinho pra funcionar, eu lembro um pouquinho daquele episódio que a Ellie fala que não é a primeira vez que ela matou alguém, né? Então... eu fico pensando que no momento que ela não se transformou e viu que a Riley se transformou, não sei o que pode ter acontecido, mas talvez a pessoa que ela falou que já tinha matado antes possa muito bem ser a Riley. Então, não sei o que acontece, fica bem aberto assim essa parte. E é isso, né? E aí no finalzinho a gente vê então a Ellie achando também aquele negocinho de costura pra ajudar o Joe, né, a estancar a ferida dele, né, e procurar remédios, enfim, a gente tá vendo uma Ellie ali, né, e é super fofinha a cena deles entrelaçando os dedos, porque realmente antes da Riley, né, e ela se transformarem, porque ela não se transformou, elas também cruzam as mãos, né, dão os dedos entrelaçados, e aí eu acho que dá um gatilhozinho na Ellie também, e ela tipo pensa, não vou perder mais uma pessoa que eu amo, e vamos salvar o Joe aí a todo custo. E é isso, né, mais um episódio aí cheio de carga emocional, bastante... contexto, né, sobre quem é a Ellie, o que ela gosta, o que ela faz, como é o jeito dela, né, ela sempre, dá pra ver que ela sempre foi brincalhona e desse jeito meio descontraído desde antes, né, e a gente vê um pouquinho também do amadurecimento dela, né, porque querendo ou não, quando ela fala no episódio anterior, né, pro Joe, tipo, você não foi o único que perdeu pessoas, a gente consegue ver isso dela, porque até então a gente não tinha muito contexto de quem a Ellie perdeu, né, a gente imagina que ela tenha perdido a mãe ou o pai, porque, né, não aparecem, não são citados na série. Mas a Riley realmente era uma pessoa importante pra ela e ela, né, estava com ela no momento em que ela morreu, né, ou se foi aí, no caso, se transformando. Então, é um episódio que foi importante, né, eu sempre acho episódios de origem bastante importantes pra trajetória. Por mais que, assim, também não acho que tenha sido muito frenético, muito rápido, foi um episódio que eu até achei que foi mais rápido do que vários outros aí. Mas, novamente, teve lá seu grau de importância aí na história e também um grande elogio pra atriz que faz a Riley, eu não lembro o nome dela, mas eu sei que ela faz Euphoria, ela também é maravilhosa na série, que fez uma personagem muito boa, inclusive gostei mais dela aí do que no jogo, então fica aí o elogio. E é isso, né, mais um episódio aí que Neil Druckmann bota uma estaca no nosso coração, mas estamos a 2 episódios só do final de The Last of Us, falta o episódio 8 e o episódio 9, que é o episódio final. Já tem algumas coisas que eu imagino que vão acontecer, né, por já ter jogado o jogo, mas tô ansiosa aí pra ver o que vai acontecer nos próximos episódios, se vai ter mais flashback da Ellie, se vai ter mais flashback talvez até do Joel, enfim, o que tem por aí. E eu tô muito ansiosa pra ver como vai acabar a série, porque eu imagino que vai acabar que nem o jogo, e se for assim, pessoal, olha, já peço desculpas pra vocês por terem que esperar, eu acho que vocês vão querer comprar o jogo 2 pra saber o que vai acontecer, mas eu sei que se for, assim, o caminhar que está tendo até agora, 7 episódios, pra mim, impecáveis sobre The Last of Us, então tem tudo pra ser a minha série favorita, se eles continuarem fazendo do jeitinho que estão fazendo.
E espero que da de vocês também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu comentário aqui falando sobre esse episódio de The Last of Us. Também não esqueçam de deixar a sua curtida aqui, de se inscrever no canal e ligar o sininho de notificação para saber quando tem vídeos novos. A partir da semana que vem, pretendo eu voltar com os vídeos de segunda-feira de The Last of Us, mas só faltam 2, então tá mais facinho aí. Então é isso. Até o próximo episódio.